O casal não pode se abraçar, não pode se beijar, se cheirar, tá agarrado o tempo inteiro. Então o que as pessoas mais fazem no relacionamento à distância? Elas conversam por mensagem, por telefone, por vídeo, para brigar, para amar, para discutir, para comemorar. Tudo é através da conversa. E é por isso que a gente tem que aprender a se comunicar para fazer isso dar certo. E eu tô aqui para te ensinar o melhor que eu aprendi e o que ninguém te conta sobre esse tal diálogo. Você já deve ter escutado que o diálogo é o mais importante em qualquer relacionamento. Mas o que é o diálogo? Como falar com a pessoa? Se eu sou uma pessoa tímida, como que eu vou me expressar? Como que eu vou falar o que eu estou sentindo? Tudo isso que eu vou te contar. Eu sou Francisco Albuquerque, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, bem perto do Rock in Rio, então tem um som de pagode no fundo do helicóptero, mas não vai atrapalhar o vídeo. Se concentra aí que você vai aprender agora a melhorar o teu relacionamento. Eu vivo isso há 3 anos com a minha mulher. Eu aqui no Brasil, ela nos Estados Unidos. Então a gente teve que aprender a se falar para fazer isso dar certo. O primeiro ponto é você realmente encontrar alguém que você gosta e levar a sério o relacionamento à distância. Não pense que é uma bagunça, que é mandar uma mensagem para a pessoa hoje e daqui a 3 dias ela te mandar outra. Não. E se a pessoa faz isso com você, não aceite isso também, porque eu já recebi mensagem desse tipo. Vocês têm que se falar todos os dias, a não ser que o trabalho da pessoa obrigue ela a ficar sem sinal em algum fim do mundo e não tenha como. Já aconteceu também da minha mulher ter furacão lá nos Estados Unidos e eu só conseguia ficar vendo pelas notícias para saber onde que ela estava, lá o maior desespero, uns 2, 3 dias, mas foi a única vez por causa de uma catástrofe que aconteceu lá. No geral a gente fala todo dia. Então esse é o primeiro ponto, tu tem que gostar do teu relacionamento e dessa pessoa. O segundo ponto é começar a praticar, porque eu também não gostava de falar assim por ligação. Então, quando eu era amigo da minha mulher ainda, ela já ligava bastante para mim lá nos Estados Unidos e eu fui aprendendo com ela a gostar do telefone. Porque a gente tinha tantas coisas em comum, mesmo sendo amigo na época, até por isso que a gente virou um casal, né, de tanta coisa em comum, que a gente ficava 1, 2, 3 horas no telefone e não era chato para mim. Eu nem percebia que eu estava conversando tanto tempo. Mas eu comecei de pouco com ela. Eu até falei isso para ela na época ainda, e no início do nosso relacionamento, que ia ser uma adaptação para mim. E é como um exercício, você tem que praticar. Como eu disse, pratique de querer ligar para a pessoa, querer falar por vídeo, que é muito importante. Tendo essa vontade já é um grande passo. Terceiro ponto, vamos encontrar coisas em comum entre vocês. Então você achou alguém que você gosta, você está disposto a praticar a tua comunicação, vamos achar coisas que você gosta de falar. Não é aquela coisa chata de ligar para a pessoa, e contar como foi o teu dia, que foi tudo bem. Não, você pode conversar sobre ETs, sobre documentários, sobre séries que você assiste. Inclusive, você tem que falar sobre tudo para construir realmente um relacionamento, não ser uma coisa superficial. Então procura coisas que a pessoa também gosta, que fez você se apaixonar por ela, seja sobre praia, sobre viagem, sobre espaço. Assistam séries ao mesmo tempo, mesmo que ela está assistindo lá em outro lugar, você está assistindo a mesma série, a mesma novela, o mesmo filme, para vocês terem assuntos em comuns, que isso vai facilitar muito de vocês se encontrarem ali. Quarto ponto, vamos aprender a ouvir mais a pessoa. Porque eu falei até agora aqui sobre você querer puxar assunto. O quarto ponto é sobre você ouvir a pessoa. Muitas vezes quando a gente está conversando, a gente já fica numa ansiedade de querer já falar a nossa parte. Por exemplo, a pessoa fala que viajou para Florianópolis e você já quer contar também que você também foi para lá ou foi para uma outra praia mais bonita. Espera um pouco, escuta mais. Principalmente se você for homem, porque a tua mulher vai falar mais, então tu tem que ouvir mais mesmo e tu vai soltar só uns sim amor, é normal. Eu aprendi isso no teatro. Pra gente ficar mais relaxado, escute mais. Você já tem 2 ouvidos e uma boca só que é pra ouvir mais. Então escute mais o que a pessoa tá te falando, o que ela tá sentindo sobre o relacionamento. E isso é uma parte bem básica. Vamos agora para um quinto ponto. Vocês têm que fazer uma terapia de casal direto. Isso é entre vocês, tá? E é uma coisa bem leve. Isso que eu chamo de terapia de casal
é perguntar se o outro tá feliz com o relacionamento. Como que tá sendo viver à distância? O que pode melhorar entre vocês? Porque vocês têm que dar abertura para esse tipo de conversa, porque às vezes a pessoa tá querendo falar alguma coisa para você e ela não fala porque é tímida. Então você cria essa abertura com a pessoa de dar uma brecha e de falar, olha, o que eu posso melhorar? Você tá feliz com o nosso relacionamento? E isso vai fazer vocês construírem um amor realmente verdadeiro. Onde às vezes vão ter conversas um pouco chatas, porque vai ter coisa que vocês vão ter que se melhorar. Algumas coisas é da tua personalidade, você não vai ter como mudar, outras você vai querer mudar. Depois desses 5 pontos aqui, mais básicos, que é querer falar e começar a falar, a gente entra em algo mais profundo já para quem tem um relacionamento sério, que é criar uma rotina de casal, é uma rotina de conversas. Porque aquela rotina lá do bom dia, boa noite, isso aí é mais fácil, né? Todo mundo já faz isso. Mas uma rotina é encontrar quais horários do dia que vocês têm livres e sempre se falar naquele horário. Por exemplo, eu e minha mulher, a gente consegue se conversar mais de manhã, então a gente conversa bastante sobre como vai ser o nosso dia, sobre os planos do nosso futuro. De tarde, geralmente a gente não conversa tanto, porque a gente está trabalhando, estudando. No final do dia, a gente faz essa mini terapia de casal, de perguntar como que o outro está se sentindo. De noite a gente fala sobre os nossos documentários, nossos estudos que a gente está fazendo agora, sobre outros planetas, sobre coisas sérias. E não todo dia é a mesma coisa, mas ele meio que segue uma ordem, porque a gente já criou uma rotina. Então de manhã a gente já dá aquele combustível um para o outro. No final do dia a gente faz um resumo do dia, conversa sobre o relacionamento, sobre como tá a vida. E nem todo dia dá para se falar tanto. Às vezes a correria nos obriga a falar menos. Às vezes a pessoa com quem você se relaciona, ela tem horários de trabalho diferentes, fuso horário diferente porque está em outro país. Então você vai ter que ter uma paciência, porque vai ser menos conversa, mas que ela seja com qualidade, com intensidade e que ela se mantenha todos os dias. O mais importante é que tenha essa constância, é igual um exercício. Você tem que fazer todo dia de falar. Agora vamos entrar para a parte final aqui, que são as conversas desagradáveis. É falar o que está te incomodando. Essa é a parte mais difícil na comunicação. Achei que tinha parado de gravar aqui. Foi aqui. Essa é a parte mais difícil da comunicação, porque é difícil a gente falar o que está sentindo, às vezes, que incomoda, que fica meio com medo da pessoa não gostar. Mas você precisa disso, porque uma pequena coisinha que aconteceu, por exemplo, você está à distância, a pessoa foi numa festa sozinha sem você, ela tá, sei lá, saiu com o melhor amigo, melhor amiga, que na minha opinião nem deveria ter, deveria ser você o melhor amigo dessa pessoa, mas vamos supor que aconteceu, tá? Você vai falar para a pessoa que tal situação te incomodou, que você é assim, e vocês vão se entender daquele jeito. Às vezes você também vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não estou falando de valores. Abrir mão, às vezes, de entender que a pessoa tem uma cabeça diferente. Às vezes, você é uma pessoa muito lógica e a outra pessoa é emotiva, que acontece com nós homens. A gente é muito prático. Então, às vezes, acontece alguma coisa, eu sei que a solução é muito fácil para minha mulher, para a gente resolver aquele negócio, é só falar, não vamos fazer mais isso. Mas ela quer se expressar, ela quer falar os motivos, porque ela é mulher, então eu vou deixando ela falar, eu abro mão do meu ouvido por um tempo ali e fico ouvindo, porque ela precisa se expressar mais do que eu. Então você tem que fazer esses ajustes, mas tem esse tipo de conversa. Tem vezes que acontece alguma coisa que eu já sei que eu vou ligar para minha mulher e que a gente vai brigar. Eu já sei que eu vou falar para ela alguma coisa que a gente vai brigar. E quando não tem como evitar, eu ligo para ela e a gente tem alguma mini discussão e se entende e se resolve. Porque a gente está dividindo a vida juntos. Então a gente tem que conversar mesmo das coisas chatas. E eu sei que às vezes eu vou incomodar ela, assim como ela às vezes quer falar alguma coisa que eu tenho que melhorar, que na hora eu sou muito reativo e não quero ouvir ela, mas eu dou espaço para ouvir ela, para entender o lado dela também e mudar. E isso não é simples assim do jeito que eu tô falando, é uma prática diária. A vida real é diferente
E você tem que aprender a lidar com isso. Se você quer viver à distância, aprenda a falar sobre tudo com a pessoa. Ela tem que ser a pessoa que você contaria qualquer segredo, qualquer intimidade tua. Escolha bem uma pessoa e leve a sério esse relacionamento, porque você viu o quanto de investimento de tempo que você tem nesse tipo de relacionamento. Se você tem mais dúvidas, deixe aqui. Cada vídeo eu tô falando de um tema do que ninguém te conta sobre o relacionamento à distância. E logo a gente vai falar mais sobre dependência emocional, sobre inseguranças. Já tem vídeo aqui do ciúme, de como começar o relacionamento. E deixa aí a tua história e já comenta aí o amor vence, que é o nosso mantra aqui do canal, que é uma afirmação de que já deu certo o teu relacionamento, já deu certo a história com essa pessoa. E se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí. Muito obrigado pela sua audiência. Olha aí a vista do laguinho. O pagode tá lá atrás do condomínio, lá. Nem dá pra ver que é. Rock in Rio tá pra lá. Enquanto isso eu gravando aqui pra vocês.